Salve, salve, caverna. Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação com vocês. Como é que vocês estão? Lhama Jean na voz. E dessa vez, vocês estão vendo, não tô sozinho. Lhama Otávio, satisfação, meu mano. Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo ótimo, tirando o frio que tá fazendo aqui no litoral de São Paulo, mas faz parte. De gelar os dedos. Em São Paulo aqui também, na capital também, de gelar os dedos. Tá complicado. Hum. Espero que onde vocês estejam, esteja mais quente que nós aqui. Antes da gente ir pro que vocês mais querem ver, que é o nosso deck velho em ação, vamos falar dos nossos parceiros primeiro, rapidinho. Vou começar pela essa querida, maravilhosa, perfeita TCG Inbox. Mano, na moral, se vocês falam que isso aqui não é uma deckbox bem feita, Vocês não é estão um errados. produto foda, vocês só estão errados. Sinto muito, a realidade é simplesmente essa. Vocês estão Não errados. tem outra, não tem outra, não tem outra coisa. Olha a qualidade disso aqui, olha a beleza disso aqui. O imã, fortíssimo. Mano, qualidade absurda e é como a gente mostrou agora. A TCG não faz só, deixa eu só acordar aqui no lugar. A TCG não faz só deckbox assim, dessa super personalizada. Tem também as básicas. Essa aqui é para comandante parceiro. E essa aqui são as duas deckbox básicas deles, Showcase. Essa é a Showcase parceiro e essa é a Showcase. Qualidade absurda, o melhor custo-benefício que tem hoje no mercado para fazer para deckbox. Eles fazem personalizadas também, como a gente mostrou, deckbox de parceiro, de tudo que é jeito que vocês precisam. Eles fazem ficha, tem deckbox de Pokémon, tem deckbox de Flash and Blood, de Star Wars, de Yu-Gi-Oh!, de tudo que é tipo de card game que você precisar, eles atendem. Certeza que tem alguma coisa no site da TCG, e agora eles começaram a trabalhar, inclusive, eles fizeram parceria com a Viper, então você consegue achar Shield também no site da TCG, se você quiser comprar, tem bastante coisa, Vale muito a pena. E Ale, vale muito a pena. recado pro Ale, mandam pra gente que a gente vai ficar feliz em testar, viu? Manda para nós que a gente testa. Não, tem que chorar. E aí, qualquer compra que vocês forem fazer no site da TCG, não esquece. A gente vai deixar na legenda aqui o nosso cupom Lhama5, tá? Lhama5 em qualquer compra no site da TCG, 5% de desconto e se dá uma força pro canal. E o nosso outro parceiro, meu mano, vocês não estão ligados. Eu não vou mexer na minha câmera agora para mostrar o meu, que tá aqui na minha mesa, mas eu vou pegar o do Otávio, que eu tenho que enviar para ele ainda. Eu vou tentar deixar aqui na câmera aparecendo. Não Dos sei se dá para Reis. vocês verem. Dos Reis. Mano de Jesus. Vocês não têm noção da qualidade que é esse playmat. Na moral, Caverna, na moral, eu falei isso em live e, mano, é o melhor playmat de verdade, é o melhor playmat que eu já usei na minha vida. A qualidade é surreal, tá? A qualidade, vocês não têm noção. Por tudo que é mais sagrado, a qualidade dessa porra desse playmat é surreal. Não De verdade. comparando, eu já tive não vou falar marca, mas eu já tive playmats de marcas famosas que, meu, eu joguei Não, fora não porque dura, não dura. simplesmente a, a parte onde fica a estampa soltou da borracha e foi pro saco. Exatamente, não dura. Mano, na moral, a textura do playmat mano, só vai, na moral. E aí, assim, ó, a gente tem cupom também, vai ficar na legenda também do vídeo. Lhama 10. Qualquer compra que vocês fizerem no site da Dos Reis, eles têm playmat personalizado, playmat foil. O foil deles pode ser no playmat todo ou localizado. Tem os outros playmats, tem Padrão que uns eles já modelos têm prontos, lá. padrão lá que eles têm. Qualquer compra que vocês fizerem na Dos Reis, Lhama 10. Desculpa, Lhama 10. Qualquer compra que vocês fizerem, Lhama 10, e vocês vão ter 10% de desconto na compra e dão uma força no canal. E aí, aproveitando que a gente está Inclusive, falando, pode falar. inclusive, quem quiser pode pedir o nosso playmat da Caverna das Lemas lá também. Exatamente. Se vocês quiserem, fala com eles que eles fazem o nosso playmat da Caverna das Lhamas, eles também fazem para vocês. E só mais uma coisa antes da gente ir para o vídeo. Se você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, dá o joinha, compartilha com todo mundo, comenta se você gostou, se você não concorda, se você concorda.
comenta e vamos engajar a nossa E comunidade. se vocês quiserem dar sugestões também de mudanças, que falam assim, meu, essa carta ficaria melhor que outra, sessão de comentário tá Comenta aí. o que você precisar. E aí, antes da gente ir para os finalmente, o que é o deck velho? O deck velho, baseado no programa de carros, né, que tinha na TV, a gente pega algum deck de algum seguidor que manda pra gente e a gente reforma esse deck. Só que como que a gente faz essa transformação? A gente mantém o plano de jogo e pelo menos um dos arquétipos do deck a gente mantém e a gente tenta manter o plano de jogo e a estratégia do deck. O resto, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado, Sim. tá? Basicamente nada está salvo. A gente pode mudar tudo do deck com a única condição de que tem que manter o plano de jogo do deck, tá? Então, só para vocês saberem, se vocês quiserem assistir, esse já é o nosso quarto deck velho. Então tem mais 3 outros vídeos ainda aqui no canal dessa série que a gente está fazendo. Volta lá atrás, assiste todos. Tem link, vai ficar link se você quiser que a gente faça isso no deck de vocês. Vai ficar link na descrição também para o nosso grupo do deck velho. É só mandar o deck lá, coloca o comandante, o plano de jogo do deck e manda a lista lá para a gente, a lista, o site que você usa, que a gente vai fazer. E é isso aí. Chega de enrolação, roda a vinheta e vamos pro quadro. Então vamos lá, Caverna. O deck velho de hoje é do nosso seguidor, do Rafael Rafa, é um amigo nosso, inclusive. Sim. É um deck sem vergonha esse que ele mandou pra gente. Esse deck dele já é forte. Mano, o deck é muito legal. E esse foi difícil, hein? Esse foi difícil de fazer. Porque o Esse deck e o já era do... muito bom. Então, na verdade, o intuito não é melhorar o deck, né? Mas foi difícil fazer alterações que fossem condizentes com o que ele queria fazer do deck. Eu vou ler para vocês, eu vou virar o meu rosto um pouco da câmera, que eu vou ler a mensagem que ele mandou no grupo do deck velho para vocês, tá? Então ele falou assim, ele é um tribal de virar e desvirar permanentes, e isso realmente o deck faz muito bem, realmente, a gente já jogou contra esse deck algumas vezes. Já perdi algumas E aí, vezes. em geral, o deck ganha com interações que geram dano infinito ou turno extra infinito, e também ganha na base do bom e velho diálogo. Nesse caso, o diálogo dele é: eu tenho criatura para bater e você não vai ter criatura para bloquear porque elas vão estar viradas. Essa é a estratégia do deck. Ou seja, é um deck de Derev, de virar e desvirar, que apesar dele ter combo de dano infinito e de turno extra infinito, o combo de dano infinito ele quase nunca fez, inclusive. Ele normalmente ganha mais fazendo os turnos, o turno extra infinito e ganhando atacando, tá? É um deck de virar e desvirar que tem uma essência de controle, porque ele usa o virar e desvirar, ele abusa do virar e desvirar com criaturas dele, mas ele também usa o virar e desvirar para tirar blocos e para tirar criaturas da gente por qualquer motivo que ele precisar. Então, é um deck que tem uma shell de controle, é um deck bem interessante, inclusive, de ver rodando, bem diferente. Eu nunca vi um Derev igual dele rodando. Eu tinha uma Derev totalmente oposta dele. O combo de turno extra infinito é um combo de 3 ou 4 cartas que ele tem com Cetro do Magistrado. Então, apesar de ser um combo de turno extra infinito, nós não consideramos um deck bracket 4. Tá? Então a gente tem que deixar isso muito registrado também. Apesar de ter um combo de turno extra infinito, ele não desencadeia turno extra. O deck não tem tutor para buscar o combo de turno infinito, mas é um combo que está no deck que, se ele fizer, ele ganha o jogo. Porque ele vai ganhar o jogo se ele conseguir fazer os turnos infinitos atacando ou dando dano com os combos de virar e desvirar com dano infinito. E Tá? isso foi uma coisa que, inclusive, a gente estava discutindo quando a gente começou, antes da gente gravar, que é o seguinte, ele é uma carta que gera como infinito. Então, não é várias instâncias, é uma instância que gera, que se você destruir essa instância, você não consegue mais ter o combo infinito, a não ser que ele consiga recursar ela do cemitério. Então, por isso que a gente acaba Exatamente. entrando num Então, bracket 3, não é um bracket 4. exatamente. E aí, o que a gente fez com o deck?
O deck do Rafa virou um deck de Tazri, Star Wars Survivor. A Tazri tá aí na tela para vocês. Agora com a qualidade melhor, a gente dá um jeito de fazer a imagem melhor, então agora vocês estão conseguindo ler a carta. E aí, vamos lá. Eu vou ler para vocês também a Tazri 3 manas, 3/3. Ela dá para todas as nossas criaturas que tenham habilidade ativada, uma habilidade a mais, de virar e adicionar uma mana de qualquer cor que só pode ser usada para pagar custo de ativação de habilidade. E a segunda habilidade dela, que também é fortíssima, você paga 5 manas, vira ela, e aí você tomba 5 cartas, e todas as cartas, as criaturas que tiverem habilidade ativada dessas que a gente tombou, vem para a mão. Como o deck tem uma densidade bem legal de criaturas, e 99% das criaturas tem habilidade ativada, vai vir alguma coisa para a gente ter sempre criatura na mão para conseguir ficar abusando dos efeitos de ativar, de ficar ativando Virando e desvirando para ativar a habilidade. Exatamente. Travou aqui, desculpa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Às vezes a cabeça trava, fala mais devagar Senhora. do que a gente pensa. Eu entendo. Fala, e cansado ainda do dia? Nossa Senhora, você é louco. Aí vamos começar. A gente vai começar pelos PWs. Ele já usava PW no deck dele, tá? A gente manteve a Kiora, as 2 Kioras e o Teferi, que eles usavam. A Kiora tá aqui. Tem algumas criaturas de poder 4 ou mais no deck, nem todas, mas ele consegue dar um draw ou outro com criatura, mas o mais importante é o -1 da Kiora, que deixa desvirar permanente. Essa Kiora aqui também é bem legal, porque o +1 desvira criatura e terreno. Então a gente consegue ter recurso de mana de pé também para fazer mais coisa. Sim. Além de o ult dela, o Rafa já usou algumas vezes em mesa também, é bem legal fazer três polvo e Fazer ele bater nas poder criaturas. fazer quando os polvos entram, ele luta contra a criatura também para limpar a mesa, é bem legal. E aí o Teferi, que é uma das cartas que dá para fazer turno extra. Nesse caso do Teferi não dá para lupar turno extra com esse Teferi, mas é um turno, se você conseguir chegar no -9, é um turno extra mais que ele já usava que dá para fazer, mas o importante não é esse, tá? O importante desse Teferi é o +2 e o -3. O -3 porque é draw, 2 draws de vida, e o +2 que desvira artefato e criatura. Você pode desvirar uma criatura ou um artefato. Então ele é bem legal. E a gente adicionou o Tivar. O Tivar aqui é forte, porque a estática dele já ajuda muita gente. A estática dele dá basicamente haste para as nossas criaturas. Sim. Eu disse basicamente porque elas não vão poder atacar, mas as habilidades ativadas que a gente tem, a gente vai poder usar. Que é o que a gente quer fazer no deck. Exatamente, que é o que a gente quer fazer. E o +1 desvira uma criatura. Então isso já é muito bom. O -2 dele não é tão importante assim, porque a gente não tem uma densidade tão grande assim de criaturas de CMC 2 ou menos para reanimar. Então não faz tanta diferença assim, o -2 no deck. Mas o +1 é muito forte, mais uma coisa que para a gente poder abusar dos efeitos de virar e desvirar. E aí as adições que a gente fez, começando pelas criaturas, a gente manteve algumas coisas que o Rafa já usava, tipo Elfo de Llanowar, tipo, Crash, essa ponte é muito legal para muito deck, eu acho ela muito subestimada, ela pode dar risk muito, né, e uma habilidade ativada também, bem legal. Seguidor de Kiora, que também Seguidora faz de desvirar. Kiora, que ele também já usava, que desvira... Naga. Então, as cartas importantes que ele já usava, que a gente manteve, eu vou comentar com vocês, que são esses efeitos tipo seguidora de Kiora, tá? Que aí a gente tem a seguidora de Kiora, cadê? O Voyager, esse sátiro, que ele desvira terreno, mas ainda é coisa que desvira, o Clever Conjurer, que desvira permanente. A Derev a gente manteve no meio do deck, porque ela é muito forte, ela desvira pode permanente. ajudar bastante, ela desvira permanente. A Ioret, é uma carta bem legal também, cartas que desviram permanente, né, pra gente poder abusar, o Vizir, que desvira. Então, Fate's Teacher, tem bastante coisa que desvira permanente, Ley Weaver também, que desvira terreno, é bom para manter recurso de pé. Tem bastante coisa no deck que, além dos PWs, que desviram criatura para a gente conseguir ter esse efeito constante e abusar do virar e desvirar que ele já usava. Aí a gente adicionou algumas coisas. Eu vou começar pelo Marvin, que como o nosso deck é um deck de habilidade ativada,
Poder ter uma criatura que tem todas as habilidades que os nossos bichos têm é muito forte. Essa criatura é Você muito simplesmente legal no consegue deck. redundância de qualquer habilidade. Exatamente. Que é o E que aí você. a gente conta que, exatamente, a gente tem carta que basicamente comba com um redutor de custo de habilidade, a carta comba. Que é E aí, o se você tiver caso. o Marvin na mesa, você tem redundância para esses combos. A gente já vai chegar nos combos, eu vou passar para as criaturas, a gente já vai chegar nos combos, mas é mais redundância. O biomante E aí, familiar, que a gente colocou também para ajudar nessa redução. exatamente, para ajudar em redução de custo, porque é um deck de virar e desvirar, mas a gente tem algumas habilidades ativadas que, que trigam com desvirar. Então, o Biomancer reduz o custo dessas habilidades, é muito forte. A gente colocou o Biomancer e a Zirda. Então, a gente tem duas redundâncias para pagar esses custos, tá? E aí, Pilipala. Pilipala com Biomancer, a Vira gente mana infinita. reduzir, gerar, basicamente, gerar mana infinita. O Tazir na mesa, e o Biomancer. A gente vira o Pilipala, faz uma mana de qualquer cor, usa essa mana para ativar o Pilipala e desvira ele e gera uma Não, mana. se tiver com o redutor, você só desvira ele. Você não precisa pagar. Não, porque o Biomancer e a Zirda não reduz a menos de um. Entendi. Vai sempre tem que ter pelo menos uma mana para pagar nos custos, mas ainda assim, ele gera mana infinita. Sim, porque ele Então, vai gerar mais. exatamente, você vai sempre netar uma mana a mais quando você terminar de fazer esse loop. E aí você consegue fazer mana infinita, basicamente. Além disso, tem esse bicho é bem interessante, que é o Patrol Signaler, que é uma criatura que também faz bicho infinito. Com a Tazri e o redutor do familiar de Biomancer ou Zirda, a gente vira ele para fazer uma mana branca, usa essa mana branca para pagar e desvirar ele, e faz um Kitkin 1/1. E aí você faz Kitkin infinito. Como a gente tem bastante coisa que dá haste, bicho infinito, você consegue bater e finalizar o jogo batendo se você quiser. Isso é bem legal. Além disso, coisas que o Rafa já tinha, e o Oreti já tinha. Com todos os efeitos de virar e desvirar que tem agora, a gente acredita que essa carta aqui, o Feiticeiro Prodigial, ficou mais forte no deck, Sim. que ele é uma criatura que vira e dá um de dano em qualquer alvo, mas com, O com as Pilipala. densidades de coisas que tem. Não, o Pilipala só triga ele Não, mesmo. mas o Mas a Pilipala ele vai gente. gerar mana infinita. Ele, com essa mana infinita, tem o encantamento, que é você paga pra desvirar a criatura, a aura, que você paga pra desvirar. Sim, com Freed from the Real você consegue combar infinito, dá para fazer algumas coisas também com o Bracelete do Ilusionista e com Battle Mage Bracers também dá, que é uma carta que copia a habilidade ativada, então é bem interessante. Além disso, seu Vala, que é uma carta que ele já usava, que é fortíssima, Sim. pode usar ela num deck que tem cores, usa, que essa seu Vala é bem legal. Svela é uma carta forte nesse deck, mais uma carta que tem custo de ativação, mas que reduz. E você paga uma mana para fazer basicamente um Sinete Arcano, e por 8 manas você olha 4 e casta uma mágica de graça. Como a gente tem redutor, a gente normalmente vai pagar menos de 8. Uhum. E as nossas criaturas a gente vai poder virar elas para pagar custo também dessa habilidade, se quiser. Então, tá tudo bem. Como você pode fazer isso em Instant Speed, você não precisa fazer no turno, pode fazer no passe para você, para sempre ter um recurso, isso é muito forte. A Meu, Zirda sua aqui que mão a não gente vai já acabar. falou. Algumas coisas vão fazer a sua mão. Você sempre ter recurso na mão pra poder continuar jogando. Que Exatamente, é o exatamente. Então importante. sempre vai ter coisa. Exatamente. O que é muito forte. Se a gente precisar, como a gente tem a Derev no deck, e a Derev se preocupa com criaturas causando dano de combate, a Zirda aqui nesse caso, ela ainda tem função dupla, porque a habilidade ativada dela faz com que uma criatura não possa bloquear esse turno. Então, se a gente vai bater alguém que tenha pouco blocker ou um blocker só, a gente pode fazer a nossa criatura passar naquele jogador ativando a habilidade da Zirda também. Então, isso também é bem legal. Acólito de Karametra e Fate Stitcher eles já usava. Aí a gente tem. Vamos lá, eu vou passar para as cartas que não são in condition primeiro, e depois eu volto para outras cartas aqui que são in condition, tá? Ley Weaver ele já usava, muito forte, desvira 2 terrenos, bem legal.
Desvira a criatura, Temor Dente de Sabre também, para poder recursar, e dependendo do que a gente tiver com Village Bellringer, dá para fazer coisa também. Kenrit. Nesse deck, Kenrit é uma das melhores cartas do deck, é uma máquina. É um deck de virar e desvirar, é um deck que a gente consegue usar o Kenrit para pagar, para ativar a habilidade dele mesmo, enquanto o Taz ele estiver na mesa. É muito absurdo. Muito absurdo. Com todos os. Se a gente tiver Zirda e Familiar de Biomante na mesa, todas as habilidades deles vão custar uma mana. Então, o Kenrit paga por qualquer habilidade dele para reanimar, para dar draw, para dar haste, para crescer bicho. Com a mana infinita do Piripala e o Kenrit, você cresce todos os seus bichos, dá atropelar de haste, bate, ganha o jogo. Então, Kenrit MVP do deck absurdamente. Você gera mana infinita. Daí com a mana infinita você volta todos os bichos do cemitério pro jogo. Exatamente, cresce eles pra caramba. Vida infinita, faz o que você quiser, não importa. E aí tem mais uma coisa. É a sua caixa de ferramenta completa, numa carta só. Exatamente. E aí tem mais uma coisa. O Kenrit, com a Will Breaker, é bem forte também nesse caso desse deck. Porque a Will Breaker é uma carta que o Rafa já usava, tá? Que sempre que a gente dá alvo com uma mágica ou uma habilidade, que a gente dá alvo numa criatura que um oponente nosso controla, a gente ganha o controle daquela criatura enquanto a gente tiver o Will Breaker. A habilidade verde do Kenrit de colocar marcador, a gente pode colocar em qualquer criatura. Então, se eu dou alvo numa criatura do oponente com a habilidade de colocar marcador do Kenrit, eu cresço aquele bicho e ele vem para mim ainda. É muita safadeza. Então, é muita safadeza, é muito forte, é muito legal. E é uma coisa que o Rafa já gostava de fazer, então é bem legal. Sim. Bem legal mesmo. E aí eu vou para os bichos que são inconditions desse deck, que são, para mim, são os inconditions mais fortes que o deck tem agora, que é o Nexoclick, que é uma criatura de 4 manas, 1/4 voar. A habilidade dela é uma incolor e uma azul, desvira ela, um oponente alvo exila uma carta do topo do deck e até o final do turno você pode jogar aquela carta. Questão é, se você tem um redutor de custo de habilidade, principalmente, você usa o Nexoclick para gerar a mana azul que você precisa, paga a azul, contando que ela vai estar reduzida, paga a azul, desvira ela e exila o topo do deck de alguém. Com esse loop, você pode exilar o deck de todos os seus oponentes e aí você ganha o jogo. Você passa o jogo, o pessoal vai comprar carta de um deck sem carta e perde o jogo. Então, automaticamente você ganha o jogo se ninguém tiver deck. Sim. Automaticamente não, né? Mas a menos que alguém consiga ganhar na manutenção em instant speed, você ganha o jogo. Cara, eu já vi acontecer, mas é não, raro. Dá para fazer. É raro, mas dá para fazer. Além disso, a carta que eu mais gosto do deck é o Hate Flayer. Hate Flayer é um bicho bem legal, 5/5, 7 manas, vermelho. Também tem um custo de ativação, 2 incolores, uma vermelha, desvira. E aí ele dá dano a qualquer alvo igual ao poder dele. E aí é o mesmo esquema. Zirda ou Familiar do Biomante, Taz ali na mesa, um combo de 3 cartas. Você vira o Hate Flayer, faz a mana vermelha, usa essa mana para ativar a habilidade dele, desvira ele, você vai dar 5 de dano em qualquer oponente e repete o loop até dar dano na mesa inteira e levar o jogo. Simples assim. Difícil assim, né? Simples assim, como fácil de fazer. São cartas que você já quer ter na mesa, que são legais, então não tem por que não ter. É bem forte no deck. Aí a gente vai para os feitiços, que a gente adicionou bastante coisa, que o Rafa só tinha um feitiço, a gente adicionou algumas coisas legais. Victimize, como a gente é um deck de criatura que tem uma densidade até legal de criatura, a gente está com 32, Victimize pode ser uma carta interessante para trazer alguma coisa de volta. Porque você sacrifica uma criatura e reanima 2. Então, é bem legal para trazer peças importantes que a gente perdeu por algum motivo. A gente colocou também 2 tutores, o Diabólico e a Aquisição do Mentor. Ó que legal, você tá com 3 manas ali sobrando. Você, por algum motivo, algum jogador fez você descartar uma carta. Você descarta o Hatefire, joga pro cemitério, reanima com o Victimize e você colocou ele muito antes com o Kenrit. Ou com o Kenrit e colocou ele muito antes em jogo pra você acelerar seu deck. Exatamente, é muito absurdo. Além disso, a gente colocou o Tutor Diabólico e Aquisição do Mentor, 2 tutores que fazem exatamente a mesma coisa, tutora uma carta para mão por 4 manas, para pegar a peça que a gente precisa.
Vindicate, destrói qualquer permanente, então você consegue destruir. Lembrando que esse é um deck de Bracket 3, mesmo não tendo Game Changer, ele é um deck de Bracket 3, então a gente consegue, jogando no Bracket 3 com o Vindicate, dá para destruir Glacial Chasm, dá para destruir Valakut, dá para Maze destruir of It. of the Dead, dá para destruir Maze of It, dá para destruir qualquer permanente, mesmo que seja em feitiço. É bom ter uma carta assim também, opções de carta que destroem qualquer coisa, para você poder tirar terrenos pontuais importantes que o seu oponente pode ter. Então, isso é bem legal. Outro Blasfemo, uma global, se a gente precisar, tem para usar. Limpa a mesa, 0 jogos, se a gente tiver numa situação difícil, ou se alguém tiver muito mais forte por ganhar. Outro Blasfemo, não tem muito o que falar. Não, só Tinha vai. forte. Instante agora. É uma carta de instantânea que o Rafa já usava, desvira 2 criaturas, é bem legal. Arcane Denial, ele também já usava, counterzinho. De pacote de counter, esse deck tá com 3 counters, tá com 4 counters. Arcane Denial, Mana Leak, 2 manas, anula qualquer coisa menos que pague 3. É um counter bem interessante em alguns pontos do jogo, vale muito a pena. Negate, um counter bem forte, anula qualquer coisa não criatura, é bem legal. E Soil Coming, apesar de ele ter 2 pipes azuis, dá para você fazer ele pelo Fortel, por uma mana azul e uma de qualquer cor, então você essencialmente paga 2 manas para anular qualquer mágica bem forte. Exatamente. E aí a gente adicionou algumas outras coisas de remoção, então, Troféu do Assassino, destrói qualquer permanente, mais uma coisa para remover qualquer coisa pontual por 2 manas. Fraturar é uma carta bem versátil, que a gente gosta bastante, que destrói artefato, encantamento ou PW, isso é importante também, porque tem alguns PWs que são perigosos, e o Fraturar destrói. Ele resolve, né? Resolve o problema que tiver na frente. Exatamente. Anguish the Unmaking é uma carta bem legal também, que exila. Anguish the Unmaking é forte porque ela exila qualquer permanente não terreno. Então você pode, basicamente, se livra para sempre de qualquer coisa chata que esteja no jogo. O Anguish the Unmaking vai lhe dar. Presente generoso, o Rafa não usava, mas presente generoso destrói qualquer permanente, muito forte, bem bom. Inclusive os terrenos que a gente falou. Inclusive os terrenos que a gente falou. E aí as outras coisas são cartas que o Rafa já usava, os counters ele já usava todos. Learn from the Past, agora ainda ficou mais forte, porque como no Tazir, a segunda habilidade, a gente mila a carta, se por acaso a gente precisar recuperar coisa, com o Learn from the Past, a gente embaralha o cemitério todo no deck e consegue reaver coisa. Principalmente se alguém for dar um alvo ali, vou exilar o cemitério de todo mundo. O meu não. O meu vai voltar pro deck e eu vou me salvar. Exatamente. E aí, a última coisa que falta pra gente falar, que é o pacote de artefatos. A gente colocou pouca coisa de artefato do que ele estava usando. Só Ring ele já usava, a gente adicionou um Touch Vessel, porque como no caso da Tazri, a gente mila a carta e traz as criaturas com habilidade para a mão, dependendo de como a nossa mão for ficando grande, com um Touch Vessel, a gente consegue não ter limite, a gente não perde nenhuma criatura dessas na mão, então isso é bem forte. Bracelete do Ilusionista é uma carta muito, muito forte nesse deck, porque ele copia qualquer habilidade ativada da criatura equipada. Então isso é bem absurdo. Se ele tiver equipado no Seguidora de Kiora, você desvira 2 permanentes que você quiser. Com Pilipala dá para fazer... Com o Bracelete do Ilusionista equipado no Pilipala, dá para fazer... O dobro de Nossa, mana. só vira de... Não dá. Não faz nada. Eu quase falei uma besteira para vocês, Caverna, desculpa. Tá. Battle Mage Bracers é uma carta bem legal também, que dá haste para a criatura equipada, mas o principal, quando você ativa uma habilidade da criatura equipada, se não for habilidade de mana, você paga 1 mana e copia aquela habilidade. Então, as nossas habilidades de virar e desvirar, as habilidades das nossas win conditions, a habilidade da esvela, a habilidade de várias coisas dá para usar muito. Com os redutores copiando. Também reduz isso. Como assim? Porque isso é uma habilidade ativada. Você, com as cartas que dão redução, você acaba também reduzindo esse custo também. Não reduz. Isso não? É custo, isso não é um custo, não. Então, beleza. Isso Então, é um trigger. esquece que eu falei. Não é. A Magic às vezes confunde a gente. Fica tranquilo, faz parte. Porque o trigger desse bracelete é um trigger desencadeado que gera porque você ativou uma habilidade. Entendi.
Eu vi errado, desculpa, gente. Erro meu. Não é uma habilidade ativada, não tem nenhum custo de ativação. Ele Hum, desencadeou porque você ativou outra coisa. É diferente. É viu? diferente. Entendi. Cetro do Magistrado, o Rafa já usava para fazer. É o que ele usava para fazer turno infinito no deck. Elixir dos Mil Anos também é mais uma carta que dá haste para a gente conseguir ativar as habilidades dos nossos bichos. E ele desvira a criatura também, então é mais um ponto positivo, isso é bem forte. Sim. Dependendo de como a gente tiver, Bidente de Taça também é sempre legal, o Rafa já usava, poder dar um draw a mais Criatura com as causando dano. criaturas que estão causando dano, é bem legal. Autogirador carregado, um Rafa já usava, eu quero falar desse artefato porque ele é muito forte, eu acho ele muito desvalorizado, ele é muito absurdo ao longo do jogo, isso cresce de Não, uma forma bruta. não, se você não tomar cuidado com ele, meu, você vai. Ele gera muito valor. Eu tenho um deck de Breia, essa é uma das cartas mais fortes quando eu consigo colocar ela na mesa na minha Breia. Sim. Porque ela já me ajudou muito a fazer mana ao longo de 3, 4 turnos para conseguir ganhar o jogo. Que eu viro esse bagulho e faço 6 manas. Com auto Inclusive, na nossa live que você tomou a global lá de terreno, foi a carta que Foi te essa salvou. carta que me ajudou a ganhar o jogo. Foi a que conseguiu me ter vida de Volvo para eu conseguir voltar pro jogo e ganhar o jogo com a Breia. Sim. Foi por causa do autotirador carregado. E essa é a lista Ah, falta os do. encantamentos também. Falta os encantamentos, mas nada demais. Preach from the Real, o Rafa já usava, que é uma Uhum. carta que dá para você fazer mana infinita também, você ativar habilidades de virar e desvirar infinito. Então isso é bem legal também. Aí tem Ritmo dos Selvagens, que é uma carta bem forte, não Sim. só pelo haste que ela dá, mas porque as nossas criaturas não vão poder ser anuladas, então protege também qualquer win condition que a gente for fazer, que todas são baseadas em criatura, é uma proteção. E E aí, encantamento é mais difícil de tirar do que outras coisas, né? exatamente. E aí a gente tem Rising of the Day para finalizar, que dá haste para todas as nossas criaturas e as lendárias crescem mais um, mais zero. Então, se por acaso quiser bater, as lendárias vão ficar um pouquinho mais forte de poder também. Super forte, vale a pena. E aí, assim, tem algumas coisas que a gente acabou nem discutindo quando a gente estava montando essa lista do Rafa, mas que dependendo da linha que você quiser seguir, inclusive, Rafa, essa dica vai para você. Se você quiser focar numa lista que as habilidades de ativar e de virar e desvirar sejam de fazer bicho, vale a pena colocar efeitos tipo púrpura no deck, porque tem bastante coisa que vira e Sim. desvira, e como a gente vai ter acesso a vermelho, dá para usar crenco, dá para usar. A gente já tem um combo de bicho infinito no deck. Dá para usar a presença de Bond, que é uma carta que o Rafa estava usando, que dá para recolocar no deck, e aí você consegue fazer bicho infinito e os ETBs dão dano. Então tem bastante caminho que dá para ir nesse deck. A gente É, optou por manter a estratégia que o Rafa já usava, de controlar a mesa e ganhar combando. Mas tem diversos caminhos que dá para ir com essa lista e com esse tipo de deck especificamente, que é bem legal. E. Faltou colocar o bracket aqui. exato. E é isso. Espero que Esse é vocês. Espero que o pessoal. considerações, Otávio? Meu, é um deck que eu acho que ele ficou. Aquela coisa. Ele ficou mais completo, assim, porque ele teve mais interações que tinha o Aderev principal. Não perdeu força. Muito pelo contrário, eu achei que ele ficou um pouco mais consistente com isso. E, meu, esse deck vai dar trabalho na mesa. Pode ter certeza. Então, é um deck que eu vou querer ver rodando na mesa para ver como que vai funcionar. Porque é isso, a lista do Rafa já é uma lista muito eficiente, então eu quero ver esse. Eu acho que esse Tazri manteve o nível de força que a Derev do Rafa já tem. E como é um deck que tem acesso a preto e vermelho, abre mais possibilidades de coisas para fazer, que dá para fazer também. Então, é bem interessante e eu acho que agora tem que ver rodando para ver se vai dar certo ou não. E é isso, Caverna. Espero que vocês Não tenham se gostado. esquece de curtir, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Os links todos se você quiser mandar
deck pra gente fazer, para participar do deck velho, o link do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição. É só entrar no grupo, manda o deck, comandante, plano de jogo e estratégia do deck que a gente faz. Se você for comprar deck box e produtos de que você precisa de acessório para o seu deck TCG Inbox, Lhama 5. nosso cupom da TCG é Lema5. Playmat, mano, o melhor playmat que você vai usar, na moral, dos reis. Nosso playmat Lema10. E é isso aí, Caverna. Beijos, é nóis. Tchau, tchau.